afecções. Assim é conosco. Nossa vida tem que crescer. Não é um processo místico, dizer, olha, ore mais, jejue mais, busque do Senhor, e um dia você vai entender, Deus te chamou para ser isso ou aquilo. Não é assim que funciona. Não. A vida cresce e a função se manifesta. Sempre. Então, vamos ver alguns versículos sobre essa questão de saber o que Deus quer fazer por meio da nossa instrumentalidade. Algumas expressões na Bíblia que nos ajudam de um modo muito interessante. Abra, por favor, Romanos 14. Romanos 14, verso 20. Gostaria de citar 3 aspectos aqui da obra de Deus, digamos assim. Veja o que esse texto diz, Romanos 14, 20. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Vamos ficar apenas com essa frase. Aqui eu quero chamar a atenção para esse termo, a obra de Deus. Fique com essa frase aí. Agora, Filipenses 2:30. Seria bom que você conferisse os textos e não apenas os citássemos. Paulo está falando aqui sobre o serviço de Epafrodito na obra do Senhor. E aqui ele menciona essa obra com as seguintes palavras. Filipenses 2:30. Visto que, por causa da obra de Cristo, obra de Deus, nós vimos em Romanos 14:20, e aqui, obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então já temos a obra de Deus, a obra de Cristo, que na verdade, em essência, são a mesma coisa, né? Deus na pessoa de Cristo. Agora, veja Efésios 4:12, mais uma expressão significativa. Efésios 4:12 diz, com vistas ao aperfeiçoamento ou ao equipamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Assim é a versão. Tá vendo? E por isso que eu falo que o nosso projeto é único, é pioneiro e inusitado. Exatamente o que ele falou que nós estamos fazendo no nosso empreendedorismo geotécnico, cristão, verdadeiro e produtivista. Por isso que nós somos atacados por todo mundo. Mas ataca em todo mundo. Cada pessoa maravilhosa que nos deixou e Cristo naquela cruz. As pessoas maravilhosas dos discípulos não o deixaram. Senhores, para ser cristão verdadeiro tem que ser muito corajoso. Cristo foi muito corajoso. Ele veio da figura de Deus, Filho, rebaixou ao homem, manteve contato com o Pai através do Espírito Santo e fez o que fez para salvar a gente, a humanidade. E poucos escolheram. Nós estamos aqui para falar isso. Para vocês escolherem Cristo, não é a gente. A glória é para Deus, não é para nós. É para Ele. Vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então já temos a obra de Deus, a obra de Cristo, que na verdade, em essência, são a mesma coisa, né? Deus na pessoa de Cristo. Agora, veja Efésios 4:12, mais uma expressão significativa. Efésios 4:12 diz, com vistas ao aperfeiçoamento ou ao equipamento. Tá vendo? Aperfeiçoamento, equipamento. De quem? Dos santos. O que é santo? Separado. Separado de onde? Do mundo. Se separou do mundo, ele não está mais no mundo, ele está no reino. Dos santos para o desempenho do seu serviço. Para desempenho do seu serviço. Quer dizer, cada santo tem um propósito e o Espírito Santo vai falar o que é para fazer. Como contador, como advogado, como médico, como engenheiro, como técnico, como gari,
como açougueiro, como dentista, porque tudo isso veio de Deus. Não vem nada do homem. O homem veio da terra e vai voltar para a terra. Se ele nascer espiritualmente, que é o novo nascimento, a alma dele vai viver longe de Deus, portanto, no inferno. Para a edificação do corpo de Cristo. Tá Assim vendo? é. Para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, tudo que a gente faz é para a edificação do corpo de Cristo. Para dar glória a Deus. Para desenvolver Cristo em nós. A versão que acabei de ler, que então tem a frase: desempenho do seu serviço. Algumas versões, certamente, que estão aí na mão dos irmãos, trazem a expressão assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. E está exata, perfeita a tradução. Assim como desempenho do seu serviço, também diz a mesma coisa. Mas eu gostaria de ficar com essa frase, obra do ministério. Então veja, obra de Deus, obra de Cristo, obra do ministério. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. E a última frase. Vamos a 1 Coríntios, capítulo 3. Mais Obra uma do santo. frase muito interessante. 1 Coríntios 3, versos 12 e 13. O assunto aqui é esse mesmo, a obra de Deus, a edificação de Deus. Então ele vai dizer, 3:12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata ou pedras preciosas, ou madeira, feno e palha, manifesta se tornará, e agora, atenção a essa frase, a obra de cada um. Senhores, escutem isso, pelo amor de Deus. Está nessa pequena frase que eu vou pôr de novo e vamos encerrar. Nós estamos fazendo obras ou ouro ou prata ou pedras preciosas ou madeira, palha e feno. Quando fala manifesta, que tudo isso vai passar pelo fogo, que representa o olhar de Deus. E a madeira, a palha e o feno vão queimar, inferno. O ouro, a prata e as pedras preciosas vão viver eternamente com Deus. Manifesta será a obra. Tem gente edificando aí, achando que está levantando as arranha-céus, estão indo para fazendo um monte de coisa, estão desfilando na praia, sei lá o quê. E acho que estão tendo alguma glória. Para Deus não está tendo. Pode ser que tenha, se for guiado por ele, sim. Mas eu vejo que não é. Bom, aqui nós estamos tentando advertir como somos advertidos. Interessante. 1 Coríntios 3, versos 12 e 13. O assunto aqui é esse mesmo, a obra de Deus, a edificação de Deus. Então ele vai dizer, 3:12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata ou pedras preciosas, ou madeira, feno e palha, manifesta se tornará, e agora, atenção a essa frase, a obra de cada um. Porque o dia, e sem dúvida esse dia é o dia de Cristo, o dia da sua vinda, o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja, de novo, a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Obra de Deus, obra de Cristo, obra do ministério, obra de Deus e obra de Cristo, vamos falar agora sobre elas, parece que de modo geral são claras, né? Quando perguntaram assim ao Senhor, João 6, que faremos para realizar as obras de Deus, no plural? O Senhor respondeu aos que indagavam no singular e disse, a obra de Deus é esta, que creiais. A ideia é, vivais uma vida de união com aquele que foi enviado, Senhor Jesus. Então, a obra de Deus é revelar a glória de Cristo. Quem é Cristo? A glória de Deus na face de Cristo. E qual é a obra de Cristo? A obra de Cristo é fazer toda a vontade de Deus. Não se faça a minha vontade, e sim a tua. E qual é a vontade de Deus? Conduzir muitos filhos à
glória. Então, obra de Maravilha, Deus, obra de Cristo maravilha. são mais ou menos claras para nós. Show. Agora vamos pensar um pouco na frase obra do ministério. Amados irmãos, só há uma obra do ministério, única. Porque só há um obreiro com O maiúsculo. E esse obreiro se chama o Espírito Santo. Enviado do céu, do cabeça exaltado, ele é o obreiro de Deus. Ele é o único que realiza as obras de Deus. Por isso Paulo diz, quando eu fui entre vós, com fraqueza, temor e grande tremor, era para que o meu serviço entre vós fosse uma demonstração do Espírito e de poder. Porque ele é o único obreiro na obra do ministério. Isso significa que todos nós estamos numa única obra do ministério. Então nós já começamos a ser confrontados. Quantas obras particulares, Hum. quantas interpretações particulares da obra de Deus nós temos. Quanto precisamos que nossa visão seja alargada para entendermos que só há uma obra do ministério. E é claro, Senhor. Vão lá no nossa playlist, né? D731. Ouçam esse vídeo novamente. Eu às vezes vou lá na playlist, coloco o primeiro e fico escutando aqueles vídeos, né? E tendo revelações, me preparando cada dia mais para os últimos dias, que serão tenebrosos. Está na Bíblia, não sou eu que estou falando. Não sou pessimista. Mas o mundo vai ser acabado, vamos dizer assim. Vai ser muito duro. Mas o pior não é isso. O pior é morrer e ir para o inferno. Não ter a presença de Deus. Já o Filho de Deus vai sofrer, como sofreu Cristo, como sofreu Paulo, certo de uma vida eterna. Essa é a diferença. Por isso que nós estamos aqui, na academia, para alertar para a vida eterna, alertar para o melhor amor, para que a gente treine ouvir o Espírito Santo, viver no Espírito, viver em Cristo, para Cristo, para a glória de Deus, obedecendo ao Espírito Santo e pregando Cristo, falando de Cristo e fazendo as coisas do dia a dia, tudo, sendo orientado pelo Espírito Santo. Senhores, acabou a nossa live. Amanhã às 6 horas, um pouco antes, a gente está, se Deus quiser, fazendo nossa mini treinamento. Amanhã chegamos no 5º treinamento do ensaio triaxial, ensaio de resistência de solos. Vem trabalhar conosco, compartilhe o nosso projeto, se inscreva no nosso canal YouTube e também nas nossas redes sociais e divulguem, porque é para a glória de Deus. Tchau, uma boa noite, muito obrigado.